Boa tarde, turma. Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Já até perdi as contas de em qual aula que a gente está, qual que é o número dessa aula, porque já foram muitas aulas que eu gravei. Eu acredito que vocês estejam cansados já, né, de saco cheio de assistir essas aulas. Acreditem em mim, eu também já estou de saco cheio de gravar essas aulas. O EAD não está sendo fácil para ninguém, mas vamos lá, que a gente consegue. Vamos chegar até o fim desse semestre vivos, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre sistema renal, né? Vocês muito provavelmente devem saber alguma coisa, né, de sistema renal, por exemplo, quando a gente pensa, né, nos rins, qual que é a primeira função que vem à cabeça de vocês sobre o sistema renal? Eu acredito que muitos tenham a noção de que os rins são importantes para filtrar, né, para filtrarem o sangue, para retirar substâncias indesejadas do sangue e para excretar na urina, né? Então, o rim é principalmente o responsável pela produção da urina e filtração do sangue, né? Mas, além disso, o sistema renal ele é importantíssimo para a homeostasia como um todo, porque além de regular a concentração de substâncias, de solutos importantes no plasma, ele também regula diversas outras variáveis que podem interferir na homeostasia como um todo. Tá, então, a partir de hoje, né, nessas aulas de renal, vocês vão aprender como que o rim modula, né, regula todas essas funções. Bom, então aqui eu tenho uma lista das funções aqui que a gente encontra nos rins, né? Então, os rins, ele é importante para o balanço hidroeletrolítico, né? Então, ele regula o volume do líquido extracelular e, consequentemente, regula a pressão arterial, porque a gente sabe que se eu tenho aumento do volume, isso vai refletir no aumento da pressão arterial. E o contrário também é verdade. Se eu tenho redução do volume, isso vai ser refletido na pressão arterial, vai se reduzir a pressão arterial devido à redução do volume. Então, a partir da regulação do volume do líquido extracelular, o rim consegue modular a pressão arterial, tá? Também regula a osmolaridade, tá? Quando a gente pensa em concentração de alguns íons, né? Principalmente o sódio, que é o mais importante aqui para a osmolaridade, a gente pensa nos rins. Por que é importante regular a osmolaridade? Lembram lá da osmose e tonicidade? Então, se eu tenho um aumento da osmolaridade do líquido extracelular, isso, consequentemente, vai alterar o volume celular, ou seja, se eu tenho um aumento da osmolaridade do líquido extracelular, isso vai fazer com que a célula perca volume, perca líquido para o líquido extracelular, fazendo com que a célula desidrate. E isso altera as funções celulares. Além disso, quando a gente tem o contrário, né, quando a gente tem redução da osmolaridade, a gente tem o fenômeno inverso, né? A água passa do líquido extracelular para a célula, para o interior da célula, e isso faz com que a célula inche, podendo até sofrer lise, né? Ela, entre aspas, explode devido ao ganho de volume excessivo, devido à redução da osmolaridade do líquido extracelular. Então, é importantíssimo manter a osmolaridade dentro de valores normais, né? Então, os rins são responsáveis, né, principalmente responsáveis por manter essa osmolaridade que tem um máximo, né, de 290 milimóis, miliosmóis de osmolaridade. Bom, além de regular a osmolaridade, os rins têm importante função na manutenção do equilíbrio iônico. Vocês viram até aqui a importância de vários íons nessas funções, né, de comunicação celular, de secreção.
como nós temos, né, o sódio, que é importante para os potenciais de ação, o potássio, que também é importante para o potencial de ação e também para o potencial de repouso, né? Então, importantes para a estabilidade celular, nesses dois íons. Temos também o cálcio, que ele é importante porque ele atua como um segundo mensageiro, ele também ele é responsável também por controlar a contração muscular, né, por ser um sinal ali para a contração muscular. Também o cálcio é importante para a secreção de substâncias como neurotransmissores e hormônios. Então, esses íons, eles precisam estar dentro de uma faixa também de concentração. Se a gente tem aumento ou diminuição na concentração desses íons, isso pode alterar essas atividades, né? Essas funções que esses íons fazem dentro da célula. Então, é por isso que é importante manter esse equilíbrio iônico, né? E os rins são responsáveis. Se a gente tem aumento desses íons, o rim vai e excreta esses íons para diminuir, para tirar esse excesso. Agora, se a gente tem redução da concentração desses íons, aí o rim, ele retém esses íons para impedir que haja uma perda maior desses íons. Então, a gente tem essa manutenção desencadeada pelo rim. Também promove a homeostase do pH corporal. Gente, o pH corporal, ele está dentro de uma faixa de neutralidade, né, de 7 a 7,4. Por que que é importante esse pH? Se a gente tem alteração do pH corporal, isso vai alterar função de proteínas. Então, quando a gente tem redução do pH, isso promove a desnaturação das proteínas, né, que é a quebra das pontes de hidrogênio. Isso faz com que elas percam sua função. E a gente sabe que as proteínas têm várias funções nas células, né? Vocês já viram também que tem várias funções que são desencadeadas por proteínas. Além disso, enzimas possuem pH ótimo para sua atividade. Então, se a gente tem alteração do pH, mesmo que seja uma pouca alteração, isso pode alterar a função enzimática e prejudicar a atividade celular. Também os rins excretam resíduos daqueles que a gente não precisa mais, como, por exemplo, produtos do metabolismo, né? Então, creatinina, que foi criada, né, que foi produzida pelo metabolismo muscular, né, a partir da fosfocreatina, excreção de produtos do metabolismo nitrogenado, como ácido úrico e ureia, excreção de fármacos e xenobióticos, né, que são agentes exógenos e que precisam ser excretados, dentre outros. Como eu falei, né, controla a pressão arterial, não só controlando o volume, mas também controlando algumas outras questões que a gente vai ver, né, mais pra frente, como que os rins controlam a pressão arterial, diferentemente do controle cardiovascular, que é um controle rápido, né? A gente tem a cada 2 batimentos cardíacos a gente já consegue ver alteração da pressão arterial a partir da regulação cardiovascular. Já o controle da pressão arterial pelos rins é um controle mais de médio e longo prazo, tá? Porque tem referência, né, a essas concentrações iônicas e também ao volume celular. Bom, o rim também é responsável por ajudar a manter a homeostase da glicose. Por quê? Quando a gente está em jejum, gente, a gente tem uma via que é ativada, que é a gliconeogênese. O que é a gliconeogênese, para vocês que não viram bioquímica ainda? Gliconeogênese é a formação de glicose, a produção de glicose a partir de outros substratos que não sejam carboidratos. Então, por exemplo, nosso organismo pode pegar proteínas e
lipídios, né, o glicerol dos lipídios, para produzir, e lactato também, né, que é o produto da glicólise. Então, pode pegar esses 3 substratos para produzir glicose em períodos de jejum. Isso é importante porque impede que o organismo, impede que a gente tenha uma hipoglicemia muito acentuada, tá? Então, quem é responsável por essa gliconeogênese, por manter a homeostasia da glicose, é o fígado. Porém, quando ocorre, né, um jejum muito prolongado, o rim também auxilia o fígado a manter a homeostasia da glicose, porque ele também começa a fazer gliconeogênese e lançar a glicose para a corrente sanguínea para diminuir o prejuízo ali de uma hipoglicemia. E também o rim faz secreção de substâncias, atua no metabolismo e também provoca excreção de substâncias, né? Como a gente já viu. Gente, apesar do rim não ser uma glândula endócrina, ele é importante para 3 vias hormonais, que é a via da eritropoetina, a da angiotensina-renina e angiotensina-aldosterona e vitamina D. Bom, a eritropoetina é um hormônio produzido nos rins e ela atua lá na medula óssea, estimulando a produção de eritrócitos, tá? Então, quando existe uma necessidade de aumentar o número de células de hemácias, né? Os rins produzem e secretam eritropoetina, eritropoetina vai lá na medula óssea e estimula a produção dessas células vermelhas. A renina, ela é uma enzima produzida também nos rins e ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. E essa angiotensina 1 é importante para a via de alguns hormônios que vão regular a pressão arterial e a concentração iônica de alguns íons, tá? Porque vai estimular a secreção de aldosterona e também de angiotensina 2, né? A produção de angiotensina 2. Bom, e a vitamina D, gente, ela é produzida na pele, porém é metabolizada no fígado e ativada nos rins. Então, a vitamina D só é ativa, só tem atividade quando ela está ativada. E ela é ativada nos rins, por isso que os rins é muito importante para a via, né, da vitamina D. Bom, então a eritropoese, que é essa produção de hemácias, de eritrócitos, como que ela é desencadeada, né? Primeiramente, a gente precisa ter a secreção de eritropoetina. Então, quando a gente tem hipóxia, o que é hipóxia? Hipóxia é a redução de oxigênio no sangue. Então, quando a gente tem uma situação de hipóxia, isso vai fazer com que no rim tenha a produção de um fator de transcrição, que é denominado de fator induzível por hipóxia 1. O que é fator de transcrição? Fator de transcrição é um fator que vai lá num gene específico, e ativa a transcrição daquele gene. Esse gene tão específico, esse RIF1, ele é um fator de transcrição para a eritropoetina. Então, ele vai lá no núcleo da célula do rim, ativa a expressão da eritropoetina, fazendo com que a gente tenha a produção do RNA mensageiro da eritropoetina. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citosol e provoca a tradução, né? Então, o RNA mensageiro é traduzido e a gente tem a síntese da eritropoetina. A eritropoetina é secretada, então, cai na corrente sanguínea e vai atuar lá na medula óssea. Mas como que a célula renal detecta a hipóxia, né? Como que sabe que quando tem hipóxia precisa produzir a eritropoetina? Bom, esse RIF, gente, ele
normalmente, quando a gente tem em situações normais de concentrações de oxigênio, o que acontece com o RIF? Ele é produzido, porém, quando a gente tem quantidades normais de oxigênio, esse RIF é hidroxilado, tá vendo? Ele recebe hidroxilas, e isso faz com que ele seja marcado, entre aspas, tá? Para degradação proteica. Então, ele recebe, ele é ubiquitinado, que a gente fala, ele recebe como se fosse uma plaquinha falando que ele precisa ser degradado. Aí, quando a gente tem, então, oxigênio, ele recebe essa plaquinha, tá? Que é de degradação proteassomal, e ele é degradado. Então, quando ele é degradado, ele não vai lá no núcleo para promover a transcrição gênica da eritropoetina. Agora, quando a gente tem redução do oxigênio, a gente não tem a hidroxilação desse RIF e, consequentemente, ele não vai ser degradado. Se ele não é degradado, ele entra no núcleo e provoca a transcrição do gene da eritropoetina, tá? E aí a gente tem, então, produção de eritropoetina. E aí a vitamina D, como eu falei para vocês, gente, ela é produzida na pele a partir do colesterol. Então, com a exposição de raios UV, a pele transforma o colesterol em uma pré-vitamina, que é pré-D3 da pele, né? Essa pré-D3 é convertida em D3, cai na corrente sanguínea e no fígado sofre hidroxilações, transformando a sua molécula. E essa outra molécula, né, que é a 25D3, porque ela sofreu uma hidroxilação no carbono 25, ela cai no rim, ela vai cair no rim, não, é ótimo, ela vai para a corrente sanguínea e chega nos rins, e nos rins, então, ela é ativada, ela sofre uma hidroxilação, novamente ativando. Então, nós temos aqui a vitamina D ativada, que tem uma ampla função, né? Então, no intestino, ela aumenta a absorção de cálcio, nos ossos aumenta a mineralização óssea, nas células imunes induz a diferenciação, então é importante para o sistema imune também. E no microambiente tumoral, né, em casos de tumor, ela inibe a proliferação de células tumorais, induz diferenciação e inibe a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos. Gente, aqui ó, duas questões para vocês. A regulação iônica é uma característica fundamental da função renal. O que acontece com o potencial de repouso da membrana de um neurônio se os níveis extracelulares diminuem? 2. O que acontece com a força de contração cardíaca se os níveis plasmáticos de cálcio reduzirem substancialmente? Ó, essas duas questões vocês são capazes de responderem, hein? Vocês já viram isso? Gente, antes de falarmos mais especificamente das funções renais, né, da fisiologia renal, vamos fazer um apanhadão aqui da anatomia do sistema urinário. Bom, ele é composto pelos rins, né, óbvio, nós temos 2 rins, um em cada lado, e saindo dos rins nós temos o ureter, que é como se fosse um tubinho, né, que leva a urina formada pelo rim, produzida pelo rim. Então, ele coleta a urina do rim e leva até a bexiga urinária. Então, nós temos 2 rins e 2 ureteres, um saindo de cada rim aqui. Bom, o ureter, então, leva essa urina produzida no rim para a bexiga, onde essa urina vai ser armazenada e concentrada. Quando nós temos uma quantidade razoável ali, considerável de urina, a bexiga, então, a partir de um reflexo, contrai, expulsando esse conteúdo de urina para a uretra, que é um outro tubo, né, urinário, que leva a urina da bexiga para o meio externo. A uretra de mulheres ela é mais curta quando comparada à uretra de homens. Tá? Homens têm a uretra maior de comprimento.
Isso explica o fato de mulheres serem mais propensas a terem infecções urinárias, porque a distância percorrida aqui pelas bactérias para a migração da bactéria é bem menor do que a de homens, tá? Aqui nós temos também a adrenal, né? Ela não faz parte do sistema urinário, mas ela está, né, na porção superior aqui dos rins. Vocês lembram lá que a medula da adrenal, né? A parte medular da adrenal produz e secreta catecolaminas, né? Como adrenalina e noradrenalina, a partir de um estímulo simpático. Mas nós temos também o córtex da adrenal, que secreta diversos outros hormônios importantes também. Bom, então aqui nós temos a localização dos rins, tá? Os rins são localizados retroperitonealmente ao nível das costelas inferiores. O que significa isso? Ele fica atrás do peritônio, tá? O peritônio é uma camada membranosa que reveste o abdômen, os ossos e os músculos do dorso. Então, os rins ficam atrás do peritônio, por isso que é denominado, por isso que a gente fala retroperitonealmente. E fica ao nível das costelas inferiores, mais especificamente da 11ª e da 12ª, que é ao nível da cintura, tá? Então, ao nível da cintura, a gente tem os rins. Aí, gente, aqui nós temos essa imagem bem bonita para mostrar para vocês a vasculatura dos rins. Bom, como o rim ele precisa filtrar o sangue, ele precisa receber sangue do sistema, né? Então, a gente tem ramificações da aorta, que se ramifica em uma artéria, em duas artérias, na verdade, né? Esquerda e direita, que são as artérias renais, que levam o sangue proveniente da aorta para os rins. Aqui, esse sangue vai ser filtrado e vai ser coletado pela veia renal, pelas veias renais, né, direita e esquerda. E essas veias vão levar o sangue para a veia cava inferior, que é a veia que vai levar esse sangue para o coração, de volta ao coração, né? Dentro, né, aqui a gente tem ramificações das artérias, né, artérias menores e arteríolas e também capilares específicos dos rins, nós vamos ver mais à frente. E as vênulas, né, que vão culminar aqui, convergir para as veias renais. Chega nas artérias renais cerca de 20 a 25% do débito cardíaco. Gente, isso é muito. Se a gente pensar que o rim ele corresponde a 0,4% do peso corporal total, receber até 25% do débito cardíaco é muita coisa, tá? Então, são desviados, né, 25% do débito cardíaco. Isso é importante ter em mente, isso é importante para compreender o fenômeno de filtração pelos rins, tá? Então, vocês saibam que o rim recebe uma grande quantidade do débito cardíaco. Aqui nessa imagem, nós conseguimos ver com mais clareza, né, os vasos sanguíneos que perfundem o rim, tá? Então, nós temos vindo sangue da aorta, chegando no rim pela artéria renal, certo? Essa artéria renal, ela é ramificada em artérias interlobares, como nós estamos vendo aqui. Das artérias interlobares, nós temos as artérias arqueadas. Das artérias arqueadas, nós temos as interlobulares, que entram, né, no lóbulo. E das interlobulares, né, como a gente está vendo aqui, ó, artérias interlobulares, depois dessas nós temos um conjunto de arteríolas e capilares, que são específicos do rim, tá? Nós vamos ver nos próximos slides. E coletando desse conjunto de capilares, nós temos veias interlobulares, tá? Veias interlobulares, essas luzinhas aqui.
as veias arqueadas, que são essas, né? E as veias interlobares, tá? E das veias interlobares nós temos, então, a veia renal. Aqui, gente, nós temos, então, um néfron, que é a unidade funcional do rim, né? É a unidade, a menor unidade que tem uma capacidade funcional ali de filtrar o sangue e produzir urina, tá? Então, o néfron, ele é composto por uma cápsula aqui de Bowman, tá? Depois eu vou explicar mais profundamente. Nós temos túbulos, tá? Vários vasos e, né, que são aqui todos contorcidos, né? Túbulo coletor e um ducto coletor, que vai levar a urina para, né, os cálices ali que coletam a urina para levar até o uréter. Aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é naquelas redes de capilares que eu falei para vocês. Nós temos, né, aquelas artérias, né, até a artéria interlobular. E aí, gente, nós temos uma arteríola, que é denominada de arteríola aferente. Essa arteríola aferente leva o sangue para ser filtrado nesse conjunto aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Que é um conjunto de capilares, é como se fosse um novelinho de lã, sabe? Só que aqui é um novelo de capilares, que é denominado de glomérulo. Então, é um conjunto de capilares tudo amontoado aqui. Nesse glomérulo é que nós temos a filtração do sangue. O sangue que é filtrado pelo glomérulo cai nos túbulos renais para sofrer alteração e depois ser coletado aqui como urina, tá? Então, nós temos o glomérulo que recebeu o sangue da arteríola aferente. O sangue passa por todo o glomérulo, uma parte dele é filtrada, a outra parte vai seguir a via da circulação normal. E aí, o sangue, ele sai do glomérulo e chega até a arteríola eferente, tá? Que é a arteríola que recebe o sangue do glomérulo. Então, o sangue que chega pela arteríola aferente e o que sai pela arteríola eferente, tá? Da arteríola eferente, nós temos os vasos, né? Os capilares aqui, né? Que são capilares peritubulares, tá? Que estão dispostos próximos aqui dos túbulos renais, tá? E depois nós temos as veias, né? Então, esses sangues são captados pelas vênulas e depois chega até a veia. No rim, nós temos dois tipos de néfrons, tá? O principal, né, que tá em maioria, que é o néfron cortical. Então, 80% dos néfrons são néfrons corticais. E o justamedular, tá? O néfron cortical, ele recebe esse nome porque ele está quase todo disposto no córtex renal, tá? No córtex renal, que é a porção mais externa do rim. E o justamedular, ele recebe esse nome porque a maior parte dos túbulos dele está na medula aqui renal, tá? Na medula renal. Por isso que é denominado de justamedular. Então, o glomérulo tá aqui inserido no córtex, mas os túbulos, né, a alça aqui, tá localizada na medula, tá? Bom,
no néfron cortical, nós temos, né, esses capilares peritubulares, né, que ficam envoltos dos túbulos, enquanto que no justamedular, nós temos esses vasos sanguíneos, né, que aqui é denominado de peritubulares, aqui são denominados de vasos retos, tá? Mas eles também acompanham os túbulos. Bom, é aqui quando a gente dá um zoom maior no néfron, nós vemos o corpúsculo renal e o conjunto de túbulos, certo? Bom, o corpúsculo renal, ele é composto pela cápsula de Bowman, que é essa capa de revestimento aqui, que recobre o glomérulo, tá? E o glomérulo é essa rede de capilares que é responsável pela filtração do sangue, do plasma. Aqui nessa imagem, ó, a gente consegue enxergar, né, a cápsula de Bowman, né, o corpúsculo renal, que é composto pela cápsula de Bowman, e nós temos, né, a arteríola aferente, glomérulo e arteríola eferente, certo? Então, o sangue chega, o sangue sistêmico chega até a arteríola aferente, passa pelo glomérulo, uma parte desse plasma é filtrado e cai na cápsula de Bowman. O restante volta para a circulação pela arteríola eferente. Bom, esse filtrado aqui na cápsula de Bowman vai percorrer esse conjunto de túbulos no néfron, tá? Quais são esses conjuntos de túbulos? Nós temos esse verdinho aqui, que é o túbulo proximal, tá? Ele também pode ser denominado de túbulo proximal contorcido, porque ele é todo contorcidinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui nessa imagem a gente vê melhor. Aqui tá reto, mais reto para didática mesmo, mas ele é todo contorcido. Essa parte em azul aqui, a gente denomina de alça de Henle, porque ela é uma alcinha mesmo, tá? E aí nós temos a porção descendente da alça de Henle, a porção intermediária e a porção ascendente da alça de Henle, onde nós temos um pedaço fino aqui, né, e um pedaço mais espesso, tá? É interessante falar que aqui a gente não consegue ver isso, porque eu já falei que ele está mais estendido, esse néfron. Mas nessa imagem a gente consegue ver que essa distorção desses túbulos faz com que a porção ascendente da alça de Henle fique em contato direto, né? Passe entre as arteríolas aferente e eferente, tá? E essa região onde nós temos um pedaço ali do túbulo, né, da alça de Henle com o corpúsculo renal é denominado de aparelho justaglomerular, tá? Que faz uma comunicação direta entre o túbulo da alça de Henle com os glomérulos. Isso é importante para regulação depois da função renal, da função do néfron. Bom, continuando da alça de Henle, nós temos o túbulo distal, também é contorcido. E do túbulo distal, nós temos os ductos coletores, tá? Que é esse amarelinho aqui. Dos ductos coletores, né, eles vão se convergindo a ductos maiores até que é coletado pela pelve renal a urina, já formada e modificada. Então, ao longo desses túbulos, o plasma é modificado e transformado em urina. E essa urina é coletada pela pelve renal, que fica lá no finalzinho da pirâmide do rim. E da pelve renal vai para o ureter para ser levado até a bexiga urinária. Pessoal, agora a gente vai entrar mais especificamente em função renal. Primeiramente, eu vou falar de uma função
mais generalizada dos rins e depois nós vamos enfatizar a filtração, tá? Mas, como já tá dando quase, né, já tá dando 35 minutos, eu vou fechar esse vídeo aqui, tá? E no próximo vídeo a gente fala sobre função. Então, até daqui a pouco.